Meus irmãos, este é o 7º vídeo sobre a história da igreja e nesse vídeo nós vamos falar como eram os ritos cristãos da época ali da igreja primitiva, quando a igreja ainda era clandestina, quando ainda era crime ser cristão. Como era o passo a passo do culto cristão da época, a questão dos dogmas, e dos sacramentos que nós temos hoje, como Eucaristia, batismo e outros, Então, antes da gente começar o vídeo, se você pudesse escrever, deixar o like aí, comentar, um assunto, alguma pergunta ou alguma sugestão de tema para os próximos vídeos, que você deixe o comentário que ajuda. Certo? Então, nesse período da igreja primitiva, ali que vai depois de Pentecostes, ali depois da morte, ressurreição e ascensão ao céu de Jesus, e vai até o Edito de Milão, que é no ano 313, quando o imperador Constantino, ao contrário de alguns aí que diz que ele se converteu ao cristianismo, é mentira. Ele apenas proibiu a perseguição cristã, no Edito de Milão. Ele apenas proíbe que o cristianismo seja perseguido, só isso. E ele agrega o cristianismo para dentro do Império Romano como se fosse outra religião qualquer das milhares que tem ali dentro, que, como eu falei, é uma cidade politeísta, ou seja, agrega ali todos os deuses, Então, apenas foi isso. Ele não se tornou cristão, ele vai se converter apenas perto de morrer, e é de uma forma muito errônea. Ele ainda adere ao arianismo, que é uma heresia, que a gente vai fazer um vídeo só sobre as heresias dos primeiros séculos, porque não era tudo um mar de rosas. Ali na doutrina cristã houve muita discussão, houve muita briga, mas o que a gente vai falar hoje aqui é sobre como se dava as reuniões cristãs, como se dava o culto, quem era ali que liderava o culto. Como eu falei, a hierarquia da igreja era dos bispos, presbíteros e diáconos, e acima dos bispos os apóstolos, Mas os apóstolos só foram 12, e morreram. O último morreu por volta ali do ano 100, que foi São João Apóstolo, lá na ilha de Patmos, preso lá na ilha de Patmos, sob o jugo do Império Romano. Porque existem uns hoje aí que se intitulam apóstolos, e não tem nada a ver, só houve 12 apóstolos. Apóstolo com A minúsculo, todos nós somos, todos nós somos chamados a ser apóstolos, a pregar o Evangelho. Mas apóstolo com A maiúsculo só foram aqueles 12 mesmo, começando com Pedro e terminando com Paulo. Então, a reunião cristã se dava em qual lugar? Se dava nas catacumbas. As catacumbas, o que eram essas catacumbas? As catacumbas eram nada mais nada menos que cemitérios. Hoje os cemitérios que a maioria conhece, principalmente aqui no nosso Brasil, é normal mesmo, é um campo onde cava-se ali as covas, mas em muitos outros lugares os cemitérios são debaixo da terra. Ainda existem muitos lugares que ainda tem essa prática, e essas catacumbas muitas delas tinham quilômetros e quilômetros de corredores, e os mortos eram colocados nas paredes, em compartimentos, e em determinados locais tinham como se fosse uma sala maior, um espaço maior. Os corredores onde ficavam os túmulos eram estreitos, mas tinham certas partes lá que tinham como se fosse uma sala maior. E geralmente ali era colocado o túmulo de alguém mais especial, que tinha uma reverência maior. E os cristãos, como era crime ser cristão, então eles se refugiavam ali nas catacumbas,
né, para poder fazer o culto cristão da época. Né? E como era esse culto cristão, como era o passo a passo ali, o que era que eles faziam. Né? Tem esse livrinho aqui, chamado Didaquê, que significa a doutrina dos 12 apóstolos. O que é isso aqui? Isso aqui é datado do ano 100, mais ou menos, esses escritos, certo? Pequenininho. E o que é isso aqui? Isso aqui são alguns escritos dos discípulos dos apóstolos. Então, como eu falei, eles ouviam o evangelho da boca dos apóstolos, e os que sabiam e tinham condições de escrever anotavam algumas coisas. Então isso aqui é um documento histórico, isso aqui é incontestável, né? É um documento histórico, independente de você ser católico, ateu, protestante, é um documento histórico. E homens que seguiram, que conheceram os apóstolos de Jesus, escreveram isso daqui, né? Didaquê, que é a doutrina dos 12 apóstolos. Você pode aí encontrar fácil, creio que seja uns R$10, se você quiser comprar pela internet. Em livraria acho meio difícil achar, mas na internet é mais fácil. Então, eles escreviam e botavam em prática aquilo ali no culto, de como era o processo, né? No caso, nós chamamos de missa. Então, a Santa Missa era celebrada dessa forma e dessa forma. E tem alguns escritos aqui que eu queria falar para vocês, né? Da Didaquê, né? Que eu vou ler através desse livro aqui, que a letra é melhor e é mais organizado, né? Então, a Didaquê, ela diz assim: reunidos no dia do Senhor, que é o domingo, né? Dominus, parti o pão e dai graças, e depois de confessardes os vossos pecados, que é o ato penitencial que a gente tem na missa, né, a fim de que vosso sacrifício seja puro. Olha, tem um sacrifício ali, não é só um teatro, né, e não é só uma representação, tem um sacrifício. Por isso que tem altar. Na Igreja Católica tem altar, nas outras igrejas tem palco ou então púlpito. O que é que significa altar? Altar é local de sacrifício. Então, se tem altar, é porque terá um sacrifício. E como Cristo diz, é um sacrifício perfeito, um sacrifício eterno, né? Como Cristo diz, os vossos pais comeram o pão do deserto, o maná do deserto, e continuaram com fome. Mas eu sou o pão da vida. Quem comer da minha carne e do meu sangue não terá fome, mas terá a vida eterna. Né? Continuando. Quem tiver divergência com o seu companheiro não deve juntar-se a nós. Até quem diz, quem não ama o seu irmão e diz que ama a Deus é um mentiroso. Né? Juntar-se a nós antes de se reconciliar, para que não seja profanado o vosso sacrifício, conforme disse o Senhor, que em todo lugar e em todo tempo me seja oferecido um sacrifício puro, pois sou um rei poderoso, diz o Senhor, em meu nome. Em meu nome é admirável entre as nações. O meu nome é admirável entre as nações. Outro texto, tem lá também em Mateus 7,6, né? Que ninguém coma ou beba da vossa Eucaristia, se não for batizado em nome do Senhor. Pois a este respeito disse ele, não deis aos cães o que é santo. Então aquele pão e aquele vinho que é consagrado ali, que nós chamamos de Eucaristia, você não deve dar aos cães, porque aquilo ali é santo, né? É um sacrifício perfeito. Em outro texto, daqui é de São Justino, ele escreve uma carta, né? Ele escreve uma carta para o imperador da época. Por que ele escreve essa carta para o imperador da época? Porque os soldados romanos, né, os espiões de Roma, ficavam escutando a conversa dos cristãos, que eles tinham suspeito que eram cristãos. E eles ouviam
os cristãos falando que no culto eles tinham comido o corpo e o sangue do Senhor deles. Como os soldados não sabiam que era em espécie de pão e vinho, eles chegavam para os generais e os generais chegavam para o imperador e diziam que os cristãos estavam cometendo o crime de canibalismo por estar comendo o corpo e o sangue do Senhor. E de fato era o corpo e o sangue do Senhor, mas em forma de pão e vinho, nas espécies de pão e vinho. Só que eles não entendiam isso, e era mais um crime que era imputado nos cristãos. Por isso que, se fosse apenas pão e vinho, os cristãos iriam dizer assim: olha, eu estava lá no culto ou na missa, na nossa reunião de todo domingo, e a gente participou da ceia do Senhor e comeu pão e vinho. Se eles dissessem isso, que era só pão e vinho, os soldados não iam ligar, né? Mas não, eles diziam que comia do corpo e do sangue do Senhor, e logo os soldados ficavam abismados e iam contar para os superiores dele, né? Então São Justino, para esclarecer esse boato, essa falácia, essa calúnia, essa difamação, ele escreveu uma carta para o imperador da época, explicando como era o passo a passo da missa, né? E ele diz assim, não vou ler todo porque é um pouco grande, mas numa parte ele diz assim: porque não tomamos estas coisas como pão e bebida comum, mas da mesma forma que Jesus Cristo, nosso Senhor, se fez carne e sangue por nossa salvação, assim também se nos ensinou que por virtude da oração do Verbo, o alimento sobre o qual foi dita a ação de graças, é alimento de que, por transformação, se nutrem o nosso sangue e nossas carnes, de que é carne e sangue daquele mesmo Jesus encarnado. Então ele está dizendo que aquele alimento que é oferecido ali em sacrifício é o mesmo sangue e é o mesmo corpo do Senhor que se deu por nós, é o mesmo corpo do Jesus encarnado. Então não existe diferença nenhuma para os cristãos da igreja primitiva do pão e do vinho e do corpo e sangue do Senhor. Após a consagração que o sacerdote faz, seja o presbítero ou o bispo, se torna ali a mesma coisa que o corpo e o sangue do Senhor, né? Existem muitos outros textos, mas nós iríamos se delongar mais. Sobre o batismo que acontecia também na época, né? Uns dizem hoje que não pode batizar criança, mas vamos ver o que era que acontecia na igreja primitiva, né? Quanto ao batismo, batizai assim: depois de terdes ensinado o que precede, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se não existe água corrente, com um rio, né, batize em outra água. Se não puder ser em água fria, que seja em água quente. Se não tens bastante água, de uma ou de outra, ou quente ou fria, derrama a água 3 vezes sobre a cabeça. 3 vezes é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E antes do batismo, jejuem o que batiza e o que é batizado. Em outra parte, diz assim, no século III, igreja primitiva ainda: batiza-se em primeiro lugar as crianças, todas aquelas que podem falar por si mesmas, que falem. Quanto às que não podem falar, os pais ou alguém de sua família devem falar por elas. Então, se a igreja primitiva batizava criança, se a igreja primitiva batizava não só por imersão, mas derramando 3 vezes água na cabeça, é tanto que existem imagens aí de pias batismais que nem tem na sua igreja aí da sua paróquia,
né, que tem pias batismais do século II e III. Então é uma prova ali de que se batizava crianças, entendeu? Então a igreja primitiva e a igreja católica é uma única coisa. Uma vem depois da outra e perpetua aquele credo que a gente reza na missa de 2000 anos. Amém? Até o próximo vídeo.